Boa noite, minhas irmãs. Vamos continuar nosso estudo de Provérbios, adquirir sabedoria, continuar recebendo da parte do Senhor aquilo que é a revelação da palavra dele e não da opinião de homens, da opinião de pessoas. E hoje, dia 9, vamos ler Provérbios 9. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz para si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que importante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Isso é para quem tem sabedoria. Versículo 11 novamente. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos. Primeiro explica, as consequências, as recompensas da sabedoria, e agora vai falar sobre a insensatez, E aí diz que a insensatez, aqui no versículo 17, diz assim: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Essa é a consequência da insensatez, Na outra versão, essa versão que eu li foi a internacional, na outra versão diz assim: a loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta da casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam e segue direto seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqui fala sobre a loucura, a insensatez, as pessoas que rejeitam a sabedoria. Tem alguns versículos aqui para a gente sublinhar, que é o que fala sobre não repreender o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Muitas irmãs, trazendo para o nosso contexto de deserto, no momento em que o marido está totalmente insensato, zombador, que está naquele período da fase 1, que está realmente desprezando a esposa, começam a querer repreender, a querer ensinar. E não, você vê que isso só faz com que você seja mais odiada ainda, Mas quando se repreende um sábio, ele fica mais sábio. Por quê? Porque ele sabe ouvir, O sábio, além de saber ouvir, ele gosta de ouvir conselhos, E logo em seguida diz que se você dá instrução ao sábio, ele fica mais sábio. Se você ensina ao justo, ele cresce na prudência, que é o cálculo das decisões, a prudência. Então você não pode de forma alguma achar que se você repreender o seu marido, quiser passar o pecado na cara dele, dizer que é adultério, que ele vai para o inferno, que a mulher é uma prostituta, sabe essas coisas todas que na primeira fase as mulheres fazem. Isso, além de deixar ele com mais ódio de você, não surte efeito nenhum no sentido de mudança de vida. Porque a palavra é muito clara quando ela diz que a mulher ganha o marido em silêncio. Se teu marido não obedece a palavra, não adianta você tentar pregar, ser o Espírito Santo na vida dele,
citar versículos bíblicos, mandar pregações que falam sobre como o marido deve ser e como deve ser um pai e etc. Porque muitas vezes acontece mesmo, na maioria dos casos, de os maridos irem embora e acabarem abandonando também os filhos, né? Existem alguns casos de que eles continuam o mesmo amor e dedicação aos filhos, né? No sentido de ir, ver, ligar, pegar para passar fins de semana, mas não é a realidade de todo mundo. Muitos maridos realmente eles somem, né? E eles não vão buscar, dão desculpas. E isso faz com que as mulheres se achem no direito de dar sermão, de dar lição de moral, assim, entre aspas, e ficar falando coisas. Minhas irmãs, é em silêncio. Não adianta você usar a loucura. Aqui deixa bem claro que a loucura, as recompensas, as consequências são bem ruins, né? São comparadas à morte, né? A convidados que estão ali estão à beira da morte nas profundezas do inferno. Então, se você age de forma louca, vamos colocar assim entre parênteses, no sentido de agir por ímpeto, né? Por impulso, querendo fazer com que o outro, né, caia a ficha, que o outro se converta, né? Que o outro entenda, não vai funcionar, minha irmã. O teu marido só vai ser alcançado pelo Espírito Santo se você fizer silêncio, porque vocês são um. São dois que viraram um. Mas a palavra deixa bem claro que se teu marido hoje não está obedecendo a palavra do Senhor, está em adultério, não está te tratando como a parte mais frágil, né? Nada disso, minha irmã, ele está fazendo. Mas você não tem que falar. Você tem que se calar e confiar que é o Senhor, que é o Espírito Santo que vai fazer toda a obra. O que você precisa entender em relação ao deserto é que ele é você e Deus. O deserto não tem a ver com teu marido. Tem a ver com o teu relacionamento com Deus, as coisas que Deus quer tratar em você. Não adianta você querer fazer com que ele vá ver os filhos forçado. Tem uma irmã que ela fala comigo que ela vive em discussão com o pai da filha dela porque ela quer que ele de qualquer forma vá ficar com a menina porque já tem X meses que ele não vai e ela insiste. Um belo dia vai ele lá buscar a menina, ele tem, né, tá com uma outra mulher, eles não são casados, então é um relacionamento. E aí ela ficou desesperada porque ele levou para passar um dia e passou 3 ou 4, passou mais dias. Será que aquela mulher tá machucando minha filha? Será que meu marido, né, que ela chama de marido, mas na verdade não é? Será que ele tá cuidando direito dela? Eu falei, mas minha irmã, você não pediu isso, você insistiu, brigou, jogou na cara, né? Deu lição de moral várias vezes, chamou de irresponsável porque não via filho, enfim. E quando ele foi lá buscar, né, ela ficou com todas essas preocupações. E quando a filha voltou com várias manias, porque o pai já não havia fazia muito tempo, então fez todos os gostos e ela chegou, né, a esse ponto de querer, lógico, chegar em casa e ter os mesmos gostos, né? E a gente sabe que mãe é diferente, mãe impõe regras, mãe instrui, ensina, né? E nesse sentido, como eles estão separados, não são casados e ele ainda não é cristão, ele não tem nada assim, digamos, sobre o reino de Deus para passar para a filha. Ou seja, cuidado com aquilo que você quer muito, que você insiste, que você acha que seu marido deve fazer. Porque isso pode acontecer. Pode acontecer, inclusive, de se seu filho for mais velho, né? Estiver na fase da adolescência, principalmente, ele não queira voltar. E aí, seu filho vai ser criado pela amante, né? Se você for casada, e pelo teu marido, e ele vai te ver às vezes, porque lá ele vai poder jogar videogame a hora que quer, por exemplo. Lá ele pode assistir filme, ele pode receber os colegas em casa, coisas que mãe sabe que não pode tudo e impõe regras. Então, minha irmã, tome muito cuidado com aquilo que você pede. Tem uma irmã que conversou comigo há um tempo atrás e ela dizia que pediu tanto a Deus para o marido voltar, que ele voltou. Aí não demorou 15 dias, eles não ficaram bem, viviam discutindo. Ele começou a botar a mulher na cara dela, a amante, e ele ia dormir no sofá. Quando ele queria ir atrás dela na cama. Quer dizer, começou a viver a vida muito pior do que se ela estivesse sozinha buscando ao Senhor uma restauração pessoal e tivesse deixado o marido ir, né, para que o Senhor alcançasse ele no momento certo. Ou seja, cuidado, minhas irmãs, com aquilo que o coração de vocês deseja, porque a Bíblia deixa bem claro que o nosso coração é enganoso. A nossa alma, os nossos sentimentos, a gente deve controlar, buscar no Senhor, controlar essas emoções e buscar viver a vontade de Deus, né?
Jesus lá no Getsemane, ele estava angustiado de morte, diz a palavra. E ele foi por 3 vezes e fez a mesma oração. Pai, eu não quero, mas eu quero que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, assim, por mais que você não queira, né, que seu marido saia de casa, se ele já saiu, fala assim, pai, eu não queria isso. O que eu queria era a minha família aqui, o meu marido, mas assim, contanto que não seja feita a minha, mas tua vontade, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Ah, então foi Deus que tirou meu marido de casa? Não, minha irmã, foi o seu marido com o livre-arbítrio que ele tem, que começou a se envolver com essas coisas. Mas o Senhor vai usar essa situação para cooperar para o bem, entendeu? Então o Senhor faz todas as coisas cooperarem, né? E que você busque no Senhor até as coisas que você pede, porque se for do teu jeito, minha irmã, pode dar tudo muito mais errado. Então essa irmã, o marido sai de casa e eu não acompanhei o restante da história, mas assim, ela viveu dias muito difíceis com o marido que voltou para casa, que estava com a amante, não estava se importando com ela, estava realmente humilhando ela dentro de casa e a situação dela depois, né, foi pior do que a primeira. Então, que o Senhor possa te dar discernimento, sabedoria mesmo da parte dele, sabedoria que calcula o impacto das decisões, que começa a pedir as coisas segundo a vontade de Deus e não a sua, que começa a entender que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, se você teme ao Senhor, você vai obedecer o que ele diz. E obedecer quando ele diz que a esposa ganha o marido em silêncio, você tem que ficar em silêncio. Não importa o que ele vai dizer, falar, pede a Deus discernimento. Quando tiver que falar, pede ao Senhor para te colocar as palavras que você deve falar. Mas, no geral, é ficar em silêncio, minha irmã. Sobre filhos, sobre vocês, é ficar em silêncio, né? Tem uma outra irmã que também falou comigo outro dia, que falou, então vai lá ficar com sua amante, aproveita e casa com ela. São comentários totalmente desnecessários, que não levam a nada e pior, né? Vocês são um, você está buscando o Senhor. Quando você fala isso, você destrói todo o seu castelinho de areia que você está construindo em relação ao seu cristianismo, vamos dizer assim, que é pura religiosidade, porque se o que você entende da parte do Senhor, se o que Deus te ensina você não pratica, é uma casa construída na areia, né? Então que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, que o Senhor nos ensine a temer mesmo, né? Temer os mandamentos e obedecer e praticar, para que a gente possa fazer a vontade de Deus e não a nossa. Amém, minhas irmãs? Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nos revelar a Tua vontade, por nos mostrar, Senhor, que tudo que o Senhor nos pede tem recompensa, tudo que o Senhor permite tem cooperado para o nosso bem eterno, tem cooperado para o nosso relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a ser mães, nos ensina a cuidar dos nossos filhos segundo a Tua vontade. Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, então eles são teus, Senhor, é tua herança. Nos ensina a cuidar da tua herança, Senhor. Nos ensina a instruir os nossos filhos nos teus conselhos, no conselho do Senhor, nos teus mandamentos, de acordo com tua vontade. Pai, ajuda as minhas irmãs a não se desesperarem, Senhor, nesse período de deserto, imaginando que elas precisam fazer alguma coisa. Que o Senhor possa confortar os corações e trazer a certeza de que o Senhor continua no controle e que é o Senhor quem faz todas as coisas. Pai, por misericórdia, se revela, Senhor, se revela para as minhas irmãs que não te conhecem de verdade, que só te conhecem de ouvir falar, de um culto, de um domingo, que não têm um relacionamento contigo, que vivem, infelizmente, de religiosidade, daqueles ritos e dogmas que elas aprenderam. Pai, liberta as minhas irmãs em nome de Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que as minhas irmãs não sejam escravas da religião, não sejam escravas dos dogmas e das coisas que não vêm de Ti, que elas sejam livres em Ti para fazer a Tua vontade, porque a graça nos empodera à obediência, a graça não dá margem, não dá lugar a coisas erradas, coisas que nós queremos, porque o Senhor não passa a mão na nossa cabeça em relação aos erros. A graça, ela nos dá poder para vencer o pecado, os nossos desejos, os nossos pensamentos, como diz a Tua palavra, lá em Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e os seus desejos. Que assim seja, Pai, em nossas vidas, que a gente possa crucificar todos os dias as nossas paixões e os nossos desejos, não querendo usar da graça como uma graça barata em que vai acobertar os nossos pecados de forma nenhuma. Isso não é graça.
A graça nos dá poder para vencer o pecado, porque Jesus venceu a morte e o inferno, Jesus venceu e foi perfeito em todas as coisas. Ele é o nosso exemplo. Não é o pastor, não são os levitas, não são as pessoas que estão na igreja, os irmãos. Jesus é o nosso exemplo, Ele é o nosso alvo, é a ser seguido, Ele é aquele que devemos imitar, ser parecidos. Pai, nos capacita dia a dia, Pai, a viver a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, naquilo que ainda temos dificuldade e que o Senhor possa ser o nosso pastor, aquele que nos guia e que a gente aprenda a ouvir Tua voz e identificar que o Senhor é o nosso pastor. Continua, Pai, conduzindo minhas irmãs em todo o processo do deserto, em todas as fases, para que em todas elas as pessoas que estão ao redor possam ser impactadas com o comportamento realmente cristão das minhas irmãs em relação a todas as coisas que vierem a acontecer. Pai, em nome de Jesus, faz em nós e através de nós, para que Teu nome seja glorificado, para a glória do Teu nome, Pai, para honrar o Teu nome. Amém.